Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 847. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília, 1 hora e 17 minutos da madrugada aqui em Lisboa, dessa quinta para sexta-feira, 8 de maio de 2025, em Brasília. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Bastante tarifado, ainda não conseguiu celebrar ali um acordo comercial para contornar as inúmeras tarifas. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos vamos trazer aqui algumas reflexões e análises sobre a dinâmica internacional. Olá, Tanguy, como vai? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo, o bate-papo 847. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente no YouTube, né, nessa loucura, insanidade que é o chat do YouTube. Mas muito queridos todos vocês. E deixo também um abraço para o pessoal que nos acompanha no podcast. Muito obrigado pela presença, pela audiência de todos vocês. Vocês são essenciais, só tem Petit Jornal por causa de vocês. E Daniel Souza, temos uma notícia importantíssima no dia de hoje, né? A gente gravou um episódio muito dedicado ao Papa Francisco, né, quando ele faleceu algumas semanas atrás. E agora nós temos a escolha do novo Papa, o cardeal Robert Francis Prevost. Foi escolhido hoje, né, como o novo Papa e assumirá o nome de Leão XIV. Conte-me, Daniel Souza, que só você viu. Como é que você avalia, como é que você interpreta a escolha do novo Papa Leão XIV? Pois é, Tanguy, tivemos aí hoje a conclusão do conclave com a escolha de Robert Prevost como 267º Papa da Igreja Católica, da Igreja de Roma. O Robert Prevost, ele é de Chicago, originalmente, então ele é norte-americano, ele tem 69 anos e ele entrou para a vida religiosa aos 22 anos, na cidade de Chicago, na sua cidade de origem. E ele tem uma vida, Tanguy, missionária muito sólida no Peru, na América do Sul. Ele acabou passando uma boa parte da sua vida religiosa nesse país sul-americano. Aliás, ele é cidadão peruano por conta disso, obviamente fala a língua espanhola fluentemente. E mais recentemente, ele acabou sendo escolhido pelo Papa Francisco para ser o líder do dicastério dos bispos no Vaticano. Ou seja, ele tinha ali um poder muito grande em relação às promoções que aconteciam na Igreja Católica. É importante registrar que ele é um membro da ordem religiosa agostiniana, ou seja, a ordem que acaba sendo ali inspirada em Santo Agostinho. Santo Agostinho, que nasceu na Argélia e acabou sendo formado e estudando ali em Cartago, que seria a atual Tunísia, filho de Santa Mônica, também muito conhecido pela sua profundidade nas reflexões e na construção da teologia ligada à religião católica. E é importante destacar, Tanguy, que apesar de ser norte-americano, ele não pratica. O que eu quero dizer com isso? Ele é conhecido por ser o menos norte-americano dos norte-americanos. Talvez por ter passado boa parte da sua vida longe dos Estados Unidos, mas o fato é que a gente não está falando de um trampista, muito pelo contrário, a gente está falando de alguém muito sensível à questão dos imigrantes em particular, a gente está falando de alguém que tem ali uma linha mais próxima em relação ao Papa Francisco. Aliás, ficou muito claro que o projeto de Francisco se concluiu com êxito, acabou sendo concluído com êxito nesse conclave. Afinal, nos últimos anos, ele aumentou muito
o número de cardeais, né, dos cardeais escolhidos por ele, quer dizer, boa parte dos cardeais que participaram desse conclave foram escolhidos por ele, e o número de cardeais aumentou também de maneira substantiva. Foi o maior conclave da história, nós nunca tivemos tantos cardeais participando de uma eleição como essa, e um conclave que foi muito diverso, muito plural, inclusive com cardeais de partes do planeta que jamais haviam participado desse tipo de eleição. Uma coisa que me chamou a atenção, Daniel, em cima disso que você está falando, foi a escolha do nome, né? O nome que ele escolheu foi Leão XIV, e talvez numa referência, inclusive, ao Leão XIII, né? Que foi responsável pela encíclica Rerum Novarum, do ano de 1891. 1891, isso, a data certa, 15 de maio de 1891. A Rerum Novarum, ela fala muito sobre a condição dos operários, né? Ela fala sobre direitos que os operários deveriam ter, isso sendo respaldado, portanto, por um papa, né? O que é algo que chama atenção. Então, me parece, Daniel, não sei se é a impressão que você tem também, que ao escolher o nome Leão XIV, ele talvez esteja fazendo uma referência, sempre tem um significado muito forte, né? Sempre tem uma noção de a quem você recorre, né? Quais são as referências que você tem. Então, possivelmente, né, a escolha do nome Leão XIV seja uma referência ao próprio Leão XIII da Rerum Novarum. Acho muito difícil que essa referência não tenha sido pensada por ele, né, Tanguy? O Leão XIII, aliás, há uma curiosidade, ele é o primeiro papa que nós temos imagens. Quem tiver curiosidade pode procurar na internet, vai achar com facilidade imagens do Leão XIII, que foi papa ali na virada do século XIX para o século XX. Então ele se coloca aí como alguém muito alinhado aos novos tempos, alguém muito alinhado justamente às novas temáticas e que deve trazer aí discussões muito arejadas em relação à Igreja Católica. Agora, é sempre importante destacar que a gente está falando de uma instituição milenar, né? Uma instituição milenar que acaba fazendo modificações, que acaba fazendo mudanças muito lentamente, mas ficou muito claro que o grupo do Papa Francisco, que acabou sendo formado por ele durante os anos de seu papado, saiu vitorioso realmente desse conclave. Claro que existe a questão teológica, existe a questão religiosa, mas também há um componente político ali dentro daquele conclave, onde você tem grupos com visões diferentes em relação ao futuro da igreja, e isso é algo que fica muito evidente em momentos como esse. Ele é muito conhecido, Tanguy, pela sua capacidade de diálogo, né? Então, ele tem um perfil muito discreto, ele tem um perfil realmente que não é aquele perfil muito estridente, é conhecido por dialogar bastante com os diferentes grupos, com as diferentes visões, e nesse sentido ele pode ter muito sucesso durante o seu papado. Ele também é relativamente jovem, ele tem 69 anos. Se a gente fizer aqui uma comparação, o Papa Francisco, quando foi eleito, já era mais velho, né? O Papa Francisco é de 36, ele virou Papa ali em 2013, então ele estava perto de fazer 77 anos. Então ele era mais velho do que o novo Papa é, e isso também é algo que acaba fazendo bastante diferença dentro de um momento como esse. Vamos ver, vamos ter que aguardar. Claro que quando você passa a ter o poder em suas mãos, as coisas às vezes podem seguir um caminho um pouco diferente do previsto, seja para um lado ou seja para o outro, mas é uma escolha muito consistente e que não demorou muito tempo a ser feita, né? Quer dizer, não foi um conclave muito longo, aliás, como também não tinha sido um conclave muito longo o de Francisco e também o do Bento XVI. E é interessante, Tanguy, porque nesses anos de polarização que a gente está vivendo, o Papa Francisco acabou sendo visto como alguém inimigo da extrema-direita, né? Inimigo ali da direita, etc. E, num certo sentido, o Papa Francisco está onde o Evangelho sempre esteve, que é a escolha pelos mais pobres, quer dizer, a escolha de predileção pelos mais pobres. Isso é muito claro
no Evangelho. Essa vinculação, inclusive, que você fez referência da Igreja aos trabalhadores por conta do Papa Leão XIII, num certo sentido também teve presente no papado do João Paulo II, na proximidade dele em relação à solidariedade na Polônia. É claro que a Igreja tinha ali um antagonismo em relação à União Soviética por conta do marxismo, da questão do marxismo, e o marxismo tinha na Igreja uma inimiga, do ponto de vista até filosófico, né, no leste europeu, mas a preferência ali pelos mais pobres acaba sendo algo que está presente em diferentes papas ao longo do tempo, e isso é algo que até nesses anos que a gente está vivendo de radicalização parece uma coisa estranhíssima. Meu Deus, mas como assim? Você está falando dos mais pobres? Você está, de alguma maneira, dando ali foco, luz para os migrantes indocumentados que chegam em Lampedusa, né? No caso do Papa Francisco, em alguns atritos que ele teve com o Estado italiano. É algo que sempre teve presente, num certo sentido, mas o que eu quero destacar é que a Igreja se move mais devagar do que a política, né? Se move mais devagar do que os temas internacionais, e por isso às vezes pode parecer que os papas estão em posições muito diferentes uns dos outros, e não necessariamente estão. Talvez o mundo é que tenha mudado e não exatamente os papas e as suas posições. Agora, Daniel, olhando do ponto de vista político, a gente viu alguns movimentos do governo dos Estados Unidos, do governo de Donald Trump, em direção à questão do papado, a questão do Vaticano. Por exemplo, o J.D. Vance, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, fez uma pressão para saber quem é que ia ser o Papa, para tentar quebrar um pouco essa continuidade do Papa Francisco, para tentar conseguir um Papa que fosse um pouco mais afável a esses movimentos da direita, como você falou. E o próprio Donald Trump disse que ele mesmo poderia ser Papa, que ele seria a sua principal escolha, e fez lá aquela papagaiada lá com inteligência artificial se colocando com roupa de Papa. E aí o conclave, Daniel, dá uma resposta que eu não sei se isso foi pensado, né, de maneira tão... É claro que os votos eles vão sendo contados ali, eu não sei se isso foi direcionado dessa maneira, mas você coloca um Papa que é norte-americano, mas como você disse, não é praticante, né? Ele é um americano, claro que é, né? O nome dele é Robert Francis Prevost. Então, não há dúvida de que ele é americano, mas ele é um americano não trumpista. Então é assim, vocês querem um Papa? Então, olha aqui, o Papa é americano, mas ele vai ser um Papa que provavelmente vai discordar de grande parte das posições do atual governo americano. Né? Então, se o conclave pensou nisso, é uma resposta muito, muito direta, muito objetiva, né? No sentido de a gente não vai aceitar essa pressão e a gente vai ser capaz de dar uma resposta que é colocar um Papa americano que não concorda com o que o governo dos Estados Unidos prega no momento atual. Não sei como é que você vê essa questão, Daniel, se você enxerga uma resposta nesse sentido, mas me salta aos olhos o momento no qual exatamente um Papa americano, o primeiro da história, é eleito. Americano, que eu digo, dos Estados Unidos, né? Americano, né, de forma mais ampla, é o segundo. É claro que quando a gente pensa na escolha de um Papa, pressões políticas de mandatários existem há muitos séculos, né? Que não é exatamente uma novidade. Agora, realmente, a pressão do governo Trump foi muito explícita, né? Foi uma pressão muito assintosa, num certo sentido, numa tentativa, de alguma maneira, de controlar a dinâmica interna do Vaticano, lembrando que o Vaticano é um Estado soberano. Né? E como Estado soberano, ele pode ali realmente tomar as decisões que considera adequadas. É difícil saber se foi uma resposta racional ao governo Trump, mas de certa forma nós teremos aí um Papa que não me parece, pelo menos na largada, que vai agradar o Trump. Né? É claro que o Trump disse que está ansioso para conhecê-lo, claro que o Trump tenta colocar ali como talvez uma vitória do seu governo, America Great Again, afinal agora temos até o Papa. Veja você como os Estados Unidos voltaram a ser grandes. Mas ele não é alguém alinhado a uma agenda trumpista, é alguém muito sensível à questão realmente, à questão dos imigrantes,
particularmente. E quando eu fiz essa provocação, né, de ele ser um norte-americano que não é praticante, é porque ele está muitos anos fora dos Estados Unidos, né? E quando você está muitos anos fora dos Estados Unidos, você acaba ganhando características dos países nos quais você viveu. Quer dizer, ele viveu muitos anos no Peru, já viveu aí alguns anos em Roma, chegou a voltar durante um breve período para os Estados Unidos, mas você vai se tornando ali sensível. A gente fez, inclusive, recentemente uma viagem pelo continente africano. É impossível que você não saia transformado quando você tem contato com pessoas, quando você tem contatos com determinadas situações. Isso aumenta realmente a sua capacidade de empatia, de entender qual é a realidade do outro, de se colocar no lugar do outro. E nesse sentido, o novo Papa, o Papa Leão XIV, vai entrar em choque com Donald Trump. Não acredito que vai ser aquele choque muito frontal, que ele vai ficar de alguma maneira provocando o Trump. Não vai ser isso, mas as posturas dele, certamente, em algum grau, mantendo aí uma coerência com a sua vida religiosa, elas vão entrar em choque e vão incomodar o governo dos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Daniel Souza, um recado importante para os nossos ouvintes aqui. A Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, se juntou mais uma vez com o Google, né, lá com o Gemini, né, que é a inteligência artificial do Google, para uma imersão sobre inteligência artificial, uma imersão IA. E isso vai acontecer diretamente com a Alura, né? Então você vai ter ali uma série de professores, vão ser 5 aulas gratuitas para você aprender a desenvolver prompts poderosos, a automatizar tarefas, desenvolver um sistema de agentes autônomos que trabalham sozinhos executando tarefas definidas por você. Então a ideia, Daniel, é você deixar de lado toda a parte chata, aquela parte muito técnica, e você partir para o que realmente importa, aquilo que muda a sua vida, do zero ao primeiro projeto, incluindo, Daniel, premiação para os melhores projetos. Então, Daniel, você tem a possibilidade de fazer uma imersão sobre inteligência artificial envolvendo ninguém menos que a Alura e o Google Gemini. Então, se você quer conhecer, se você quer ter mais habilidades relacionadas com a inteligência artificial, se você quer saber como é que funciona a inteligência artificial ali nos bastidores, Daniel, não pode perder essa imersão IA. Importante lembrar, as inscrições são por tempo limitado. Não perde chance. Se você está me ouvindo aqui agora e você se interessa pelo assunto, que aliás, eu acho que todo mundo deve ter algum interesse, Daniel, porque é um negócio que muda demais a maneira pela qual o mundo funciona, entra logo no link que está na descrição desse episódio, garante logo o seu lugar para essa imersão IA histórica, Daniel. A gente está falando sobre uma imersão sobre inteligência artificial que não pode ser perdida. Tanguy, sempre lembrando que a Alura é a melhor escola de tecnologia do Brasil. Tanguy e eu somos usuários da plataforma da Alura, somos alunos da Alura e tenho certeza que os nossos amigos e amigas vão gostar demais dessa escola de tecnologia. Link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Conheçam o trabalho da Alura, ainda mais dentro dessa jornada que o Tanguy descreveu há poucos instantes, que é uma super oportunidade. Tenho certeza que vocês vão curtir. Daniel Souza, eu tô gravando esse episódio aqui no dia 8 de maio, porque eu tô no Brasil. Você tá em terras europeias, já tá no dia 9 de maio, né? Isso reflete um pouco a data do dia da vitória, né? O fuso horário importa. Então, quando a gente fala sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi constatado na Europa Ocidental, quando a gente fala aqui sobre Londres e Paris, no dia 8 de maio, às 23 horas. Só que no dia 8 de maio, às 23 horas, já era o dia 9 de maio em Moscou. Então, por isso, a Europa Ocidental lembra o dia da vitória, os 80 anos, aliás, exatamente nessa virada aí de 8 para 9, da vitória sobre a Alemanha nazista, no dia 8 de maio, e a Rússia lembra esse dia no dia 9 de maio. Então, esse é um dia que ganhou uma importância gigantesca na Rússia, né? Principalmente com Vladimir Putin. Não que não fosse lembrado antes, você tinha ali celebrações, mas eram celebrações um pouco mais espaçadas, muitas vezes aconteciam em anos terminados por 0 e 5, né? E aí você pegava uma data um pouco mais redonda para celebrar. E o Putin fez dessa data uma super data nacionalista para não ser esquecido. E a lógica dele o mundo tende a não dar os louros que a União Soviética merece pela Segunda Guerra Mundial.
Então, o cinema americano, a literatura e tal, coloca ali os Estados Unidos, o Ocidente como os grandes vencedores, aqueles que levaram, de fato, a Alemanha nazista à sua derrota. E o que ele está dizendo não foi bem assim. Quem entrou em Berlim, quem, de fato, correu no encalço ali da Alemanha nazista foi a União Soviética. E no dia de hoje, portanto, na verdade, mais uma vez, estou no dia 8, né? No dia 9, a Rússia ela faz um dos seus grandes eventos, que é exatamente a celebração dos 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista. 29 líderes mundiais são esperados, ou já estão em Moscou, ou são esperados em Moscou, incluindo o presidente brasileiro, né? O Lula já está em Moscou, e o Xi Jinping, né? O presidente da China já está lá também. São esperados ainda líderes de Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, aquela galera que era parte da própria União Soviética, além de vários outros que foram convidados, são esperados lá líderes da Bósnia, Burkina Faso, Congo, Cuba, Egito, Guiné Equatorial, Etiópia, Guiné-Bissau, Laos, Mongólia, Mianmar, Palestina, Sérvia, Eslováquia, Venezuela, Vietnã e Zimbábue, né? Então, é uma gama bastante grande. Reparem que, quando eu falo os nomes, não tem exatamente países da Europa Ocidental, não tem muitos integrantes da OTAN. Aliás, teve um integrante da OTAN que esteve presente, que foi o Robert Fico, que é o líder da Eslováquia. Foi o único membro da OTAN que compareceu. E esse aí, Daniel Souza, ele teve que ser perseverante, viu? Porque ele anunciou que iria, a OTAN disse, olha, eu acho melhor você não ir, e ele falou, eu vou. Só que ele foi descobrindo, Daniel Souza, que no caminho da Eslováquia até a Rússia, o espaço aéreo de todos os seus vizinhos praticamente estava fechado, né? A galera não queria que ele fosse, e não abriram o espaço aéreo para que o Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, chegasse a Moscou. O que significa, Daniel Souza, que ele teve que voar ali em direção ao sul, passou pela Hungria e tal, foi lá para o Mediterrâneo, contornou o norte da África, contornou a Europa pelo Atlântico, passou lá pelo norte do Reino Unido, passou pelo norte da Noruega, Finlândia, até finalmente entrar em espaço aéreo russo e finalmente chegar em Moscou. Só para a gente ter uma noção de como é que havia de fato uma intenção de não deixar o Robert Fico chegar a Moscou. A gente teve ainda rumores sobre a possibilidade de Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, comparecer. Não foi confirmado, me parece que não vai acontecer. E a Ucrânia, ela chegou a dizer que talvez Daniel Souza pudesse colocar uma água nesse chopp, uma água nessa vodka aí, fazer ataques. E a Rússia, isso aqui a gente chegou a falar aqui, Daniel, a Rússia chegou a propor para a Ucrânia um cessar-fogo de 3 dias, dias 8, 9 e 10. A gente não ataca, vocês não atacam. A Ucrânia não respondeu se aderiria ou não, e o que a Rússia disse é que ela, Rússia, vai observar o cessar-fogo ao longo desses 3 dias. Mas, se a Ucrânia fizer qualquer ataque, qualquer gracinha, a Rússia vai atacar de volta. Então, Moscou está sob uma segurança muito rigorosa. Daniel, o salve é o seguinte, não pode acontecer nada. Esse aqui é o momento do Putin, é o momento que ele está ali celebrando, é o momento que ele está recebendo a galera dele. Não pode acontecer nada, então está tendo de fato um sistema de segurança muito rigoroso na capital russa nesse momento, e há, portanto, a expectativa sobre o que a Ucrânia vai fazer. O curioso é que a Ucrânia também convidou líderes europeus para Kiev, para fazer a mesma celebração. Não dá para saber ainda se vai estar. Se ela vai ser bem prestigiada ou não, mas o fato é que você tem aí uma disputa, inclusive, sobre qual vai ser a comemoração mais luminosa, aquela que vai atrair mais atenções, mas naturalmente nesse ponto aqui, Vladimir Putin sai muito à frente de Volodymyr Zelensky, Daniel. Agora, Tagui, essa disputa sobre quem verdadeiramente venceu a Segunda Guerra Mundial não é nova, né? No imediato pós-guerra, você já tinha ali aliados sugerindo que venceram a guerra sozinhos e soviéticos sugerindo que venceram a guerra sozinhos. Na prática, os dois lados foram fundamentais, quer dizer, você muito dificilmente teria tido o resultado na guerra que teve sem essa cooperação entre aliados e dos dois lados, né, aliados orientais e aliados ocidentais. Agora, uma provocação que fica, Tanguy, é o Brasil nessa história, porque o Lula vai botar
é ali uma azeitona na empada do Putin. Algo que pode fortalecer aí uma imagem de um certo alinhamento do Brasil à Rússia, à China, e não a independência que o Brasil idealmente deveria ter. Como é que fica isso, né? Como é que fica essa posição brasileira? É claro que eventualmente você pode fazer esse movimento, mas talvez tivesse que oferecer sinalizações numa outra direção para compensar, né? E já existe uma percepção, Daniel, isso não é de hoje, né? Já existe uma percepção, desde a época do Bolsonaro já havia, né? De que o Brasil prefere a Rússia, né? A Rússia ela é uma referência pra gente, a Rússia, a China e tal. Então, quando você pega ali aquele momento do início da guerra, né? Que você tem o Bolsonaro já meio distante do Biden, uma admiração ao Putin e tudo, isso é mantido com Lula, né? A gente muda de espectro político, mas a lógica é mais ou menos a mesma, né? O Brasil meio reticente diante dos Estados Unidos, sem querer encher muito a bola da Europa, né? O Lula tem ali suas boas relações com o Macron e tal, mas também não é lá grandes coisas, mas uma proximidade bastante grande à China, né? Principalmente do ponto de vista econômico, e também uma certa sinergia com a Rússia. Então, eu acho que o ponto aqui, Daniel, você tem uma frase que você sempre repete, que eu acho que é importante aqui: percepção importa, né? O que as pessoas estão percebendo, os sinais que estão sendo dados são de que o Brasil é muito próximo à Rússia e à China, o que não tem problema, pode ser, isso é uma escolha do governo. Mas o Brasil perde com isso um dos seus grandes atributos, que é a sua capacidade de dialogar com todo mundo. É mais ou menos o que a Índia faz, né? A Índia dialoga com todo mundo, meu amigo. A Índia num dia está com os Estados Unidos, no outro dia está com a Rússia, está lá nos BRICS, junto com a China, junto com o Brasil, está se aproximando da África, está se aproximando de todo mundo. Essa é uma postura que para o Brasil seria muito mais bem feita, né, diante dos interesses brasileiros, e ao participar de fato do Dia da Vitória, que mais uma vez não tem problema nenhum participar, zero. Aliás, que bom que participa, mas o ideal seria também dar determinadas sinalizações em direção aos Estados Unidos. Ah, mas é o Trump que é o presidente dos Estados Unidos. Não interessa, simplesmente não interessa. O regime militar brasileiro se aproximou de um monte de país socialista. Isso aí faz parte, né? Isso aí faz parte do jogo. Então, de fato, né, essa percepção pegar para o Brasil, do Brasil como um país que é alinhado a um dos lados, acaba fechando muitas oportunidades, fechando muitas portas para o Brasil, Daniel. Pois é, Tanguy, e poderia ser feito de forma até relativamente tranquila, né? Pega essa viagem, aproveita, faz ali algumas visitas, etc., algumas conversas, dá algumas sinalizações e tenta preservar de alguma forma a imagem do Brasil junto ao Ocidente, né? Junto aos Estados Unidos, junto aos europeus, poderia ser algo proveitoso. Agora, Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel Souza, o que você traz na geleia de hoje? Tanguy, hoje eu quero falar sobre o estado de Missouri. Né, nos Estados Unidos, os legisladores estaduais aprovaram nessa semana uma lei que, na prática, Tanguy, como direi, permite que os cidadãos paguem ali os seus impostos, paguem ali as suas dívidas públicas com ouro e prata. Veja você... Não, peraí, deixa eu só entender. Essa lei é de 1890, né? Não, é de 2025. É agora. Tá. É de 2025. Claro que você vai pagar ali com versões eletrônicas, em tese, né, de ouro e prata, mas de qualquer forma, agora o governo de Missouri é obrigado a aceitar o pagamento dos impostos e também ali de eventuais dívidas, de alguns compromissos dos seus contribuintes, pagamento em ouro e prata. O comércio local também pode aceitar, não é obrigado, mas pode aceitar, e dessa forma temos aí um avanço na direção do século XIX. Né? O mundo avança a passos largos em direção ao século XIX no Missouri, porque, afinal, ouro e prata é a melhor maneira de você organizar qualquer tipo de economia. A gente sabe disso, o padrão ouro está aí até hoje, né? Fica aqui a ironia. As coisas avançaram muito bem quando a gente seguiu esse tipo de expediente, mas por que não? Por que não? Vamos agora retomar o pagamento com ouro e com prata no Missouri. Make America Great Again, né, Daniel Souza? Vamos voltar aí para os tempos que, os Estados Unidos se tornaram uma potência, industrial. Então foi nessa época aí, cara. Então, para isso aí pegar nos Estados Unidos como um todo, também não custa, né? Queria lembrar sempre que, como já dizia o poeta, barras de ouro valem mais do que dinheiro, né, Tanguy? É maravilhoso, o poeta Silvio Santos. Você não era brava, né? Ouro é ouro, né, Tanguy?
Ô, Daniel Souza, tem curso sobre isso? Tem curso sobre isso. Tem curso. Tem mesmo. Tem de verdade, tem curso. A gente gravou um curso há pouco tempo. Pô, eu queria até rever esse curso, Daniel, porque a gente deve ter feito um monte de acerto ali. Deve ter falado barbaridade, coisas que não se concretizaram, mas eu acho que boa parte do que eu lembro, a gente acertou. A gente falou sobre o dinheiro no século XXI. Tem um curso chamado assim, O Dinheiro no Século XXI. E a gente falava exatamente sobre ouro, sobre prata, a gente falou sobre a história do sistema financeiro internacional. Por quê? Ô, Missouri, por que abandonaram esse negócio aí de padrão ouro, padrão dólar-ouro depois? Por que abandonaram? Parece que o pessoal está esquecendo o motivo, Daniel Souza. E vale a pena demais, e esse curso está junto com vários outros que estão lá no portfólio do Petit Curso. Você encontra todos eles lá em petitcursos.com.br. Acessa lá e fica o convite, Daniel, na próxima terça-feira, às 19 horas, nós teremos mais uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal, dessa vez sobre Ruanda. Nós estivemos em Ruanda, eu e o Daniel estivemos em Ruanda foi semana passada, Daniel. Foi essa semana, nem sei que dia foi. A gente perdeu já a conta até aqui, perdemos a conta. Dia desse aí, a gente estava em Ruanda e tem muita coisa para falar, ouvimos muita coisa de lá, falamos com muita gente lá. Então, queremos dar essa aula sobre a história de Ruanda e um pouquinho sobre a percepção do momento atual. Acessa lá, ativa o sininho, você vai lá e você nem perde nada, lá no YouTube do Petit Jornal. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso sempre registramos nosso agradecimento. E fica também o convite para você que ainda não é apoiadora, não é apoiador do Petit Jornal, se torne. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, a chave Pix está no descritivo, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Dessa maneira a gente encerra mais um bate-papo, último bate-papo da semana. Amanhã tem Petit Invest, vai estar lá no seu feed. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.